Aguardar o pessoal do oitavo, nossa última aula. Aguardar mais um minutinho. Oi, Thaís. Tudo bem? E você? Tudo bom, tudo jóia. Aguardar. Quase terminando, hein? O ano? Ai, nem fale. Ainda tem Né? corrida para nós, hein? Até pertinho do Natal ainda. É, né? É verdade. Vai até Para lá os nós que tá meio que 18. acabando aí, terminou as provas, quem passar já tá meio que livre, né? Já some do mapa. Verdade. Nós vamos até o dia 19 de dezembro ainda. Nossa, eu É, também lá no CMEI, até o dia 18. é. Tem chão, né? Tem chão, tem chão. Eu vou desativar aqui que as minhas sobrinhas estão tudo aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Fica à vontade. Beleza? Vou Tá aguardar bom. um minutinho, Tá pessoal. jóia. Beleza. Acho que eu estou gravando. Bom, pessoal, vou dar início, então, né, a essa nossa última aula teórica aqui. Depois, sexta-feira, no primeiro horário, a gente se encontra realmente para a última aula, tá? Que daí a gente conversa ali melhor a respeito dessa, quem for entregar já as formativas, se tiver alguém já para entregar, a gente também comentará a respeito disso, tá? Uma vez que também quem quiser entregar as fotos só depois e na sexta-feira já estiver presente para a gente fazer aquelas questõezinhas, aí depois a gente vai conversando então até na sexta-feira, tá? Bom, o que a gente tinha programado para hoje no plano de ensino era falar então sobre insetos aquáticos, né? Comunidade edáfica também de insetos, né? A gente já comentou e falou numa outra aula sobre os insetos aquáticos e a importância desses indivíduos, então, nesse ambiente, né? Inclusive, falamos a respeito deles como indicadores de qualidade, tá? E hoje a gente vai dar muito mais atenção, então, para os insetos, então, que já estão, uma grande parte na sua maioria já estão adultos e que são bastante importantes, né? E que eles fazem parte da comunidade, então, desses insetos que estão nessa região edáfica, então, né, tá? Edáfica nada mais é que esses insetos que ficam próximos, que estão no substrato, então, né? E que a gente, diferente de outros, né, que voam, mas que tem uma participação ativa, então, nesse, nesse ecossistema, tá bom? Bom, então, a gente falando de insetos aí, eu trouxe um trabalho aqui para a gente falar um pouquinho, né, a respeito dele, como ele aborda, então, a importância dessa comunidade de insetos
pertencentes aí a 2 fragmentos, onde ele mostra, então, um fragmento que está em região urbana e um em não urbana de Mata Atlântica, tá? De Santa Catarina, então. Trabalho bem legal também, né? E que também para nós aí, alunos que gostam de trabalhar com essa área de pesquisa, que também, e principalmente que gostam de insetos, é uma área bastante legal de ser trabalhada, né? Então, vamos lá vendo então esse trabalho desse autor, tá? Então, ele traz toda, né, essa introdução, tá? Do trabalho, onde ele traz igual a que vocês desenvolveram, o trabalho de vocês, né? Toda uma introdução e tudo mais, e depois os objetivos e tudo mais, os resultados, né? Metodologia e resultados. E que ele, então, traz aí essa importância da Mata Atlântica, que é que qualquer um, né, exploraria esse ambiente, então, né? Já que o problema é, então, mostrar essa comunidade edáfica mais relacionada principalmente a essa mata que nós tínhamos aí, né? Com uma grande diversidade e que de tão explorada agora, em alguns locais nós temos somente aí fragmentos florestais de Mata Atlântica, né? E relacionando a essa importância desse tipo de mata, estão também os insetos associados a ela, tá? Então, mostrando aí essa importância que tem a interação entre mata, né? Entre vegetação e insetos também junto, tá? Então, ele fala bastante dessa ameaça aí, né, que vem sofrendo a vegetação brasileira como um todo, tá? O levantamento que é feito e que eles falam que a Mata Atlântica, olha, atualmente está incluída entre os principais hotspots, ou seja, né, centros de altíssima biodiversidade. É isso que quer dizer um hotspot, né? Em que a extensão original foi dramaticamente reduzida, colocando-se em risco a sobrevivência de incontáveis espécies de animais e plantas. E nada mais isso do que quando ocorre uma antropização, a gente tem, é lógico, isso afetando não só essa vegetação, mas afetando animais. Quem sofre também que são esses outros seres vivos que interagem, então, com a vegetação, né? Então, a gente tinha uma Mata Atlântica que era enorme, né? E que nós temos desde a época, então, do descobrimento do Brasil e a colonização portuguesa, então, essa mata sendo aí bastante explorada, né? E continua até mesmo nos dias de hoje muito, né? O que te retiraram algumas espécies ali, ficamos com tão poucas espécies, né? Como o pau-brasil, que naquele momento era importantíssimo para eles, para retirada do corante, né? Que então coloriam as vestimentas, mas que nós ainda teríamos muito se ao longo do tempo, então, até nos dias de hoje, vissem, né, a longo prazo, como ficaria então essas nossas regiões de Mata Atlântica, né, tão devastadas aí, mas que mesmo com um pouco que nós temos, nós ainda temos aí hotspots aí referentes a ela e que é riquíssima em biodiversidade e que a gente tem que preservar, né? E ligados a tudo isso, então, este autor, ele traz ali, em relação, né, a Mata Atlântica, né, que a gente tem também que a degradação desse ambiente também implica na extinção de espécies aí que são especializadas, né, e que menos se adaptam às novas condições. Então nós temos espécies, né, outros seres vivos
que estão nesse ambiente e que, diante, então, dessa degradação toda que ocorre, elas também sofrem demais e muitas vezes elas podem não se adaptar a esse novo ambiente que lhes é imposto, né? Então, bastante complicado. Então, portanto, a Mata Atlântica, ó, se faz responsável pela qualidade de vida da população quando se trata da diversidade biológica, né? Então, é claro, tudo está relacionado, tudo está interdependente. Até mesmo nós, né, que a gente sabe que o verde aí é totalmente necessário, né, para captação de carbono e tudo mais, né? Então, e fora alimentos também, né, que muita coisa, mesmo sendo nativa e tudo mais, a gente acabou explorando para alimentação ou outras da economia, né? Então, considerando que a Mata Atlântica desempenha um papel importante na diversidade, no potencial biológico, econômico e social da floresta, entende-se a necessidade de manter e manejar esses últimos fragmentos florestais, conservando a grande biodiversidade ainda existente. Então, é o que a gente falou, que apesar de estarmos aí com isso fragmentado, com isso antropizado, mas que nós temos ainda uma riquíssima diversidade, né? E que é papel nosso, principalmente nosso, né, que está dentro dessa área, gritar a respeito disso também, né? E defender isso, tudo isso, né? E aí, é lógico, ele vem introduzindo toda essa parte em relação aos artrópodas, né, que é um grupo aí de mais de 1 milhão de espécies e principalmente focando ali dentro dentro do filo, né, a abundância que eles atuam aí, principalmente na decomposição de folhagem, né? A gente sabe que uma vez a gente tendo vegetação, a gente tem a defolhagem normal dessas espécies, então, né, que elas vão gerar, então, toda uma matéria orgânica. E que, se a gente não tiver quem decompõe essa matéria orgânica, também fica complicado, né? E aí isso está direcionado aos grupos aí dentro desse filo grande, que são os artrópodas, e que os indivíduos insectas, né, da classe insecta, que estão totalmente envolvidos também com, pelo menos, essa primeira decomposição, né? Essa fragmentação dessa matéria orgânica ali disponível nesse ambiente, tá? Então, é um equilíbrio realmente que acaba ocorrendo. Se eu tenho vegetação, tenho insetos, né? Tenho insetos fragmentadores desse ambiente, que fragmentam, retiram o que necessitam, e depois o restante, então, temos outros seres vivos que coparticipam ali para terminar essa decomposição, né? Temos fungos, temos bactérias, né? Outros organismos aí que auxiliam e que no final também geram uma matéria orgânica riquíssima e necessária para quê? Para a manutenção novamente dessa vegetação, tá? Então, literalmente, nós temos aí um ciclo a partir disso. Se eu tenho retirada de floresta, não tenho matéria orgânica, não tenho insetos vivendo, porque também está faltando não só matéria orgânica, mas está faltando essa vegetação que é constante e que determina essa deposição de matéria orgânica. Se eu não tenho os insetos, não tenho quem retire, né? Esse solo, uma hora ou outra, então, terá aí uma antropização ainda maior ainda, né? Então, fala bastante, né, do levantamento e tudo mais, porque ele indica aqui, olha, ele fala, né, da utilização desses bioindicadores, tá, de alteração ambiental, e que podem fornecer informações importantes para conservação, restauração, monitoramento e uso sustentável dos recursos naturais, tá? Então, estou pegando trechos, tá? Perdidos aqui para construir tudo isso acerca desses indivíduos aí edáficos, então, né, dessa importância que nós temos.
Nós temos vários insetos, né? Muitos deles utilizados como indicadores, né? Para indicar, então, essa qualidade de ambiente, ao qual, relacionada a essa qualidade, eu posso associar o grau, né, em que está de qualidade, ou se produziu uma alteração, onde eu posso monitorar ao longo do tempo que está tudo ok, ou em qual momento ocorreu, então, né, uma alteração. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente não pode ver a vegetação em si como ela sozinha, como uma coisa em si, mas o todo, né? Todo aquele ecossistema ali atuando como um todo, tá? Então, bem legal. Vamos ver aqui mais. Aqui só falando, né, e reforçando essa importância de espécies, né, nesses habitats, que são importantes nesses processos biológicos dos ecossistemas naturais. Insecta, aí, ó, que está representada como esses importantes indicadores, né, e devido à sua riqueza e facilidade de amostragem, não só, né, aqueles insetos aquáticos, aos quais a gente falou que nós temos um baixo custo, fácil da gente fazer estudos através deles, né, em ambiente aquático, mas que também nós temos essa facilidade também em meio terrestre também de analisá-los, tá? E aqui, ó, com isso, o nível de qualidade ambiental pode ser medido através da diversidade também de insetos edáficos, tá? Podendo, assim, determinar intervenções para a preservação desse ambiente. Então, corre do mesmo fato da aula anterior, ao qual a gente apresentou os indivíduos que eram indicadores de qualidade de água, demos ênfase lá, e aqui, então, há insetos edáficos, né? Onde nós temos uma comunidade toda e os grupos, então, determinarão também, da mesma forma, né? Aquela, então, sensibilidade, né? A ambientes, ou sensibilidade a qualquer tipo de antropização, como também teremos alguns insetos que são resistentes à antropização, né? A exemplo das formigas, tá? Então, aqui é um trabalho bem legal, bem bonito de ser, né, da gente acompanhar, tá? Traz, assim, informações bem legais, tá? E fala que o equilíbrio do ecossistema está ligado, né? E ele depende de fatores bióticos e abióticos, é evidente isso, uma vez que a gente também comentou que também a gente pode ter alterações naturais ocorrendo nesses ambientes, tá? Em ambiente terrestre, como a gente está falando, a gente pode ter, inclusive, os incêndios, né, que ocorrem de forma natural, mas que normalmente eles não são tão agressivos, né? Muitas vezes eles ocorrem e trazem até certos benefícios, mudando a composição do solo e trazendo nutrientes também para esse solo, tá? Então, a gente tem que reconhecer todos esses fatos que ocorrem, tá? Ele trouxe aqui que ele, então, tinha o objetivo de caracterizar e comparar a comunidade de insetos edáficos, né, a nível de família, em dois fragmentos, então, distintos, urbano e não urbano da floresta ombrófila densa, tá? Então, aí ele coloca todos os objetivos específicos para que ele consiga caracterizar e comparar, então, essa comunidade de insetos, tá? Então, bem legal, bem apresentado aqui esse trabalho. Então, gente, ele faz essa descrição do material e método, como é que ele vai fazer essa coleta. Deixa eu apresentar aqui só rapidinho, né? Ele apresenta os dois tipos de fragmentos, tá? A metodologia coleta sazonalmente, olha, então ele acompanha, foi o que eu falei, para um estudo completo, a gente deve realizar
essa sazonalidade, tá? Atingir os 4 momentos desse ciclo que fecha um ano para a gente acompanhar e não ter discrepância, levantando somente um momento, né? Ou dois, ou momentos totalmente diferenciados, tá? Onde eu posso ter uma diferença muito grande, tá? É bem legal. A composição da fauna de insetos foi avaliada através do uso de armadilhas de Pitfall, tá? Que acho que eu mostrei numa outra aula como que elas acontecem. Então, normalmente lá, olha, essas armadilhas de Pitfall vai acontecer, então, através de queda. Então, realiza-se um orifício, tá? No solo, onde ele coloca um recipiente de determinado volume, que é aqui 300 ml, um copo grande, descartável, 300 ml, onde ele coloca ali uma solução, então, de etileno glicol, que ele misturou, formol, etanol e detergente, então, nas proporções que ele demonstra. Muitas vezes a gente pode colocar também, quando você acaba fazendo, então, essa coleta mais rapidamente, você pode colocar água detergente, né? Água detergente, um pouquinho de formol, muito pouquinho ali, né? Quando você pode fazer uma modificação, tá? Isso aqui, o formol, principalmente o formol e etanol, está aqui nessa composição para que eu tenha a preservação desses exemplares, tá? Que vão cair dentro dessa armadilha. E o detergente é lógico, porque normalmente o que acontece? A água, ela tem uma tensão superficial. Então, muitas vezes os insetos não afundam, tá? Então, o que acontece? O inseto vai para a beirada desse recipiente, sobe e vai embora de novo. Se eu coloco uma gotinha de detergente dentro desse líquido, né, desse recipiente, essa tensão superficial da água se quebra e quando o inseto cai dentro dessa água, ele afunda e morre afogado, tá? Então, é a forma mais correta da gente realmente fazer essa coleta, tá? Então, afundado a nível do solo, então, esse inseto, ele tá vindo andando, na hora que ele vê, tá aquele buraquinho ali, só que ele não para, ele vai andando, rapidinho, puf, cai dentro da armadilha. Então, é essa forma que é a pitfall em tudo. E é lógico que ele vai estipular uma área também e também esses pontos de coleta com essas armadilhas, tá? Então, terá pontos distintos, separados por uma metragem ali padrão e que ele vai alcançar, então, esse índice aí, né, que ele quer alcançar da coleta desses indivíduos, tá? Aqui, ó, olha, ótimo. Tem até aqui, ó, desenho amostral das pitfalls, né? Então, ele vai fazer isso aqui, olha, né? 150 metros em linhas retas, então, e cada linha, cada transecto, eu não sei, de repente ele chama, é transecto mesmo, ele chama também. Então, vai lá dentro dessa mata e separa o quê? Ele pega ali mais próximo da borda, centro da borda e na outra borda dessa mata. E traça uma linha de 150 metros. Então, o que ele faz? Ele distribui, então, essas armadilhas de pitfall a 10 metros de distância cada uma, né? Desculpa, cada uma. Aí ele pega o outro B, que é mais no centro da mata, e separa esse transecto do outro em 50 metros e 150 metros, a mesma forma, então, com essa separação, tá? E aí, aqui, o que ele faz? Faz a mesma coisa com isso. Então, o que ele faz? Aqui, ele fez uma forma diferenciada, tá? Então, talvez para não analisar, tirar uma média, então, o que ocorre? Ele não vai analisar todos esses insetos de todas as pitfalls. O que ele colocou? O que ele deixou de preto é o pitfall trap que ele vai analisar. Então, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15 pitfalls para cada transecto. Ele vai pegar o quê? 1/3 dessas, então. 5 dessa
5 dessa e 5 dessa. Só que ele diferenciou, pegou 5 no início dessa, pegou 5 no meio dessa e pegou mais 5 no final desse transepto, tá? Não li tudo, gente, o trabalho, tá? Para concluir como que ele estabeleceu isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui como que ele, se ele mostra já rapidinho isso, tá? Deixa eu ver. Não sei. Distanciadas e tal, sítios, tá? Gente, não vou ler porque vai demorar demais, mas dependendo, ele pode ter feito esse tipo de separação e também pode ser feito à base, né, dessa separação, porque a vistas da vegetação, de repente ele achou uma vegetação mais diversificada aqui do que aqui, por isso que ele escolheu esse ponto aqui do que aqui, ou de repente, né, mais fragmentado, menos fragmentado, né, mais preservado, locais. Então, tem que se ler para ver qual foi a definição, né, qual foi o intuito dele de pegar somente parte, então, dessas pitfalls dentro de cada um desses transectos traçados, tá? Aqui mostrando, olha, a área dele, bem legal, essa imagem de satélite, né? Muito legal mesmo, onde ele separa os sítios ali, fragmento, análise do dado, é lógico que vai ter aí muitos índices a serem analisados, né? Riqueza, abundância, isso é imprescindível, e diversidade, claro. E tem muita coisa envolvida que você, né? Se você sempre faz de equidade e as frequências ali para cada família, então, aparecidas, tá? Que é a nível de família que ele ia fazer. Aqui o levantamento, tá? Dessas espécies, então, olha, temos já de cara, já vemos uma enormidade aqui de coleóptera, tá? Esse grupo aqui são de coleópteros bem pequenos e a gente pode ver que eles são bastante diversos, olha. Então, uma riqueza grande aqui desses indivíduos coletados, tá? Então, são indivíduos de coleóptera bastante pequeno, inclusive eles estão bastante presentes em áreas aí, principalmente onde eles têm a sua fonte de alimento, tá? Mas também a gente encontra esses animais com esses nictitolide aqui, como indicadores de qualidade até mesmo de alguns alimentos também, tá, gente? A ração ou outros grãos também, tá? Bem legal. Colêmbula, ó, colêmbula, tem alguns aqui. Continuação, dermaptera, diplura, ora, díptera, é lógico, vão ter bastante também. Hemíptera, ok? Hemíptera também temos bastante. Himenóptera, né? Isóptera. Falamos em insetos edáficos, né? Que depois vocês também vão procurar pesquisar melhor a definição, tá? Vou deixar pendurada, porque eu já aviso, vou fazer uma questãozinha sobre insetos edáficos dentro da nossa prova bimestral, tá? E que aqui vocês vão falar, mas só que está próximo do solo, por que tem mosca? A mosca não fica só no solo. Claro que fica, gente. Tem mosca no solo, sim. A mosca, ela procura matéria orgânica no solo também para colocar suas larvas. E o período, as larvas ficam ali até que elas, então, eclodam também no inseto adulto. Então, tem os momentos edáficos, sim. Mas Himenóptera, né? Himenóptera aqui. Temos várias espécies aqui, principalmente de formigas, né? Formicide e tal e tudo mais aqui. Vespicide, mas que também elas procuram, tá? Esse momento aí nessa região edáfica, tá? Lepidóptera também, tá?
Aqui mostrando os resultados e tudo mais desses insetos, tá? Deixa aí rapidinho aqui. Discussão ainda, uma discussão bastante longa e rica, né? E aí ele tem a conclusão aí, ó. Esses fragmentos é um total de 23.514 indivíduos coletados, olha só a quantidade, só naquela parcela que ele quis. Imagina se ele fosse levantar todas as pitfalls, então, né? E ele encontrou 16 ordens no total, das 30 e poucas que nós temos, né? E distribuídas, então, 87 famílias dentro dessas ordens aqui, tá bom? Então, quer dizer que a gente tem muitas famílias de inseto dentro de, talvez, uma única ordem, né? Então, Urbano apresentou maior riqueza e abundância de insetos edáficos em nível de família, o qual pode estar relacionado com o tamanho do fragmento, grau de perturbação, estrutura vegetacional e fragmento. Muitas vezes, gente, essa questão aqui da riqueza, a riqueza está condicionada à quantidade total de indivíduos, tá? Não é porque eu tenho mais espécies diferenciadas. Então, para cada índice que ele avaliou, a gente tem que ver o que é determinado aí para cada uma dessas coisas, tá? Porém, necessita de mais estudos que possam medir, né, a umidade do solo, tá vendo? Olha, sempre tem alguma coisa que se deixa de fazer e que muitas vezes a medida de uma umidade, então, nesse solo, a gente acaba deixando de correlacionar algum fator que pode, então, nos mostrar menor ou maior riqueza desse grupo presente ali naquele local, tá? Então, é bem complicado, às vezes, a gente trabalhar com tudo que envolve, né? A gente tem que ter realmente uma, uma sistematização mesmo nos estudos, né? Por isso que a gente, às vezes, não consegue cada trabalho faz pouca coisa, né? Um pouco de coisa. Muito poucos têm realmente dados completos, então, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele fala do outro. Tá. Ele não fala, embora mente, ele não fala do rural. Ah, tá, não urbano. Ó. Porém, necessita de mais estudos posteriores que possam medir umidade do solo e tal, que possa comprovar a diferença significativa. Então, quer dizer que ele não teve uma diferença significativa entre os dois ambientes, tá? Isso é que eu sempre falo. Esse negócio de falar rapidamente ou colocar, eu vou fazer isso para comparar o urbano com o rural, porque normalmente o rural serve, né? O não urbano serve de padrão para um local que seja mais preservado. Não posso falar isso. Posso colocar como uma hipótese, né? Mas aqui dentro não. Então, olha, ele não pôde provar significativamente que houve diferença entre as duas comunidades, então, entre o do ambiente urbano e do rural, né? Porque, ó, ele teve baixa riqueza e abundância no não urbano. Olha só, né? Não era o que era para ser esperado, né? Tipo assim. Então, esse trabalho só mais para tirar aí, dar uma olhadinha, né? E que ele fala ao final aqui, ó, que poucos estudos são realizados com insetos edáficos em nível de família na região. E como esses são importantes para o ecossistema e servem como indicadores de qualidade ambiental, e é de grande necessidade aí mais estudos voltados para esta área, tá? E que às vezes a gente fica preocupado com outras coisas também, né? E que muitas vezes num estudo aí a respeito de insetos a gente pode ter um levantamento também bastante relevante aí para uma identificação aí, para um levantamento de uma análise de qualidade ambiental, tá? Bom,
Nossa, quanta gente, não vi ninguém entrar. Ô, professor, eu não tô conseguindo ver a minha câmera aqui. Por que não tá abrindo? Você não está conseguindo? Não tô conseguindo. Por isso eu até saí, voltei de volta. Tô aqui. Uai, então é Tá problema difícil. seu, porque Nossa, professor, pra que isso? a Rafa aqui, a Fábia acho que tá com a dela fechada mesmo, Fábia. A Thaís, eu sei que ela fechou por causa da Aqui. minha. Minhas Achei. sobrinhas foram Nossa. embora. Eu não fechei de ninguém, não, Bruno. Não, então, a minha tá dando errado aqui, não sei por quê. Tá dando erro. Ai, O seu Zoom já atualizou, alguma coisa assim? Ou a sua câmera pode ser. Bom, eu acho que não. do aplicativo ou do computador. Aonde eu atualizo treino, Rafa? Ah lá, ó, todo mundo bonito. Ah, tudo menos eu. Ô, computador lá Pro, na. Oi, diga, Thaís. na sexta-feira eu não vou conseguir entrar, porque você falou que pode entrar na sexta para já começar, né? Aí você vai fazer que dia? Então, gente, vocês vão entregar. Tá quase todo mundo pronto com os insetos, será? Ah, o meu tá esticado aqui, só falta saber o que eu vou falar dele. Ah, então tá. Tamo Não, nessa então, também. na sexta-feira, quem puder entrar, gente, porque lá no plano eu coloquei entrega da coleção com arguição, né? Que eu sempre, ali, para quando vocês trazem a coleção e tudo, e normalmente é um grupo de 3, 4, 5 pessoas que fazem, então na hora de receber, eu faço alguns questionamentos, né? Quais ordens foram compostas a coleção de vocês, né? Qual a característica dessa ordem e tal, e não sei o quê, em relação à asa. Coisas simples, gente, muito simples. Então, a mesma coisa eu vou continuar, mesmo sendo um único inseto aí da dupla, então eu vou questionar sobre o inseto da Fabiana, qual é a sua ordem, Fabiana? É representada por... Professora, falhou aí. Você falou da asa, depois o que mais? sobre as características externas, principalmente, tá? Relacionado. Tua ordem, você fez hemiptera. Quem que tá? Quem são os indivíduos que estão dentro da ordem de hemiptera, né? Então, tipo, bem coisinha simples, gente, as quais vocês passaram até por avaliação. Oi. É um inseto por dupla? É um inseto para cada um da dupla. Ah, tá. É porque a gente Torna individual, galera. Não, graças a Deus a gente fez os dois ali, mas... Um para cada um da dupla. Então, por exemplo, fez da isso aí se mesma torna ordem, fez coleóptera só, então esses dois coleópteras têm que ser diferentes um do outro. Sim, sim. Tá? Porém, a questão vai ser relacionada a uma única ordem, mas daí cada um vai ter que responder. Tá? Professor, vai ser nessa sexta-feira essa apresentação? Quem puder entrar nessa aula de sexta, eu já faço as questões para essa pessoa de sexta. Pergunto para ela qual foi o inseto, né? Mesmo que você ainda não tirou foto, mostra aí o insetinho qual que é, e aí eu faço a questão. Quem não puder, depois eu chamo pelo WhatsApp e a gente faz isso por fora. Tá? Pode ser, então. Não vou exigir que ninguém entre, uma vez que eu sei que é complicado para um ou outro. Porque eu achei que gravava um vídeo mostrando o inseto e enviava o link. Não precisa não. Só mesmo, era videozinho, só mesmo lá dos feromônios mesmo, tá? Beleza. Tranquilo? Tranquilos. Essa é a segunda formativa, certo? Os insetos, a segunda formativa. Feromônio, a primeira formativa. Tá, essa de sexta já é a segunda. Isso. Uhum. Parte da segunda, né? Que é só a questãozinha. A foto lá, depois eu analisar o bichinho, é o complemento da segunda, tá? Beleza, Pro. Então tá bom. Tô com fome, eu vou papar agora, tá? Merecido, né? Vai lá, professor. Agora Boa janta aí. ainda tem que postar umas coisas para a turma da Parasita, que foi ontem, foi antes, não deu tempo de fazer as duas. Deu duas reuniões. Mas tá bom, gente. Gente, obrigada. Bom? Nada, professor. Todos. Até mais. Falou, gente. Tchau. Falou, Pro.